Olá, tudo bom? E a quarentena? Como é que tá aí de quarentena? Vamos lá, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Você foi ensinado pela sociedade a ser um coitado, parte 2. Se você entender esse vídeo de hoje, se você compreender esse vídeo de hoje, você pode fazer uma revolução na sua vida, na sua cabeça. Você vai poder mudar muitas coisas na sua vida. Existe um conceito que se chama hipnose coletiva ou hipnose social. Pessoal, se ouvir barulho aí, tem um barulho aqui, não sei o que está acontecendo na vizinhança, mas é isso. Eu estou gravando sem microfone, só o microfone do celular, então se captar barulho, tenta esquecer. Então vamos falar de um conceito hoje que se chama hipnose coletiva ou hipnose social. O que é essa hipnose coletiva? Hipnose coletiva ou hipnose social é quando um determinado pensamento, é quando um padrão de pensamento é imposto a uma determinada sociedade em uma determinada época, e em que a esmagadora maioria da população, né, daquela sociedade passa a pensar de uma forma condicionada, digamos assim. Então, a hipnose coletiva é um determinado padrão de pensamento, um determinado padrão de crenças que é imposto a uma determinada sociedade em uma determinada época, levando a esmagadora maioria da população a pensar de uma forma semelhante. Ok? Você vai entender isso com um exemplo que eu vou te dar agora. 250 anos atrás, o Brasil era um país em que a escravidão era algo aceito, algo normal. 250 anos atrás, o Brasil vivia assim, o auge da escravidão. Naquela época, a ideia de que uma pessoa de pele negra, essa pessoa poderia ser escrava e trabalhar de forma forçada por toda a sua vida. E se essa pessoa reclamasse ou fizesse qualquer coisa que fosse contrária às ideias da época, essa pessoa poderia ir para o tronco, onde ela iria ser açoitada com um chicote até a morte. E tudo isso era aceito dentro da sociedade daquela época como algo normal. Até a igreja católica da época achava isso normal. A igreja dizia que os negros, eles estavam aqui para ser escravos dos brancos, que Deus colocou os negros no mundo para serem escravos dos brancos. Então, eu estou te dando esse exemplo para você ver o que é o poder da hipnose coletiva, da hipnose social. Um padrão de pensamentos é imposto à sociedade e a sociedade aceita. Por conveniência, a sociedade aceita e aquilo passa a ser a norma. Então, 250 anos se passaram e hoje nós temos aqui no nosso país o modelo de sociedade mudou um pouco. Hoje também nós temos aí as crenças, nós temos um padrão de pensamento que foi imposto à sociedade e a sociedade aceita esse padrão e passa a pensar dessa forma. Nós temos na pirâmide social, na base da pirâmide social, nós temos a esmagadora maioria da população, né? Que na verdade são os escravos do século XXI, aquela população que trabalha por um salário, 2 salários, que está na base da pirâmide social, e também aquelas pessoas que não trabalham, mas recebem ajuda do governo. Na base da pirâmide social, hoje no Brasil, existe essa população que
é o escravo do século XXI. E essa população, essa massa populacional, ela pensa de uma determinada forma, ela age de uma determinada forma, e tudo isso foi imposto pela sociedade, pelas estruturas sociais. Ok? E essa população não pode pensar, essa população não pode questionar. E para isso essa população precisa ter acesso a drogas, acesso fácil a drogas, essa população precisa ter acesso fácil a álcool, essa população tem que ouvir muita música que estimule o sexo, e tudo isso é para manter essa população, que está na base da pirâmide, sem questionar, sem pensar, ok? Um pouco mais acima, no meio da pirâmide, está a classe média, que também tem um padrão de pensamento. A classe média, principalmente aqui no Brasil, só pensa em 3 coisas: estabilidade, conforto e status. Então a classe média tem esse padrão aí de pensamento. A classe média passa a vida inteira enforcada, com a corda no pescoço, para sustentar o conforto que ela quer e o status. Esse é o padrão de pensamento da classe média. E no topo da pirâmide, nós temos aí a classe, o 1% da população que domina toda a pirâmide, domina toda a estrutura social. Então, quando você nasce aqui nessa sociedade que já está estruturada, você vai assimilar de uma forma... Você vai assimilar conceitos, ideias, crenças que vai determinar a tua forma de pensar. Ou você vai pensar da maneira das pessoas que estão na base da pirâmide, ou você vai pensar ali da maneira como a classe média pensa, ou se você for uma pessoa mais inteligente, que busque mais conhecimento, você vai conseguir ficar ou permanecer no topo da pirâmide. Então eu quero que você entenda que a tua maneira de pensar, a tua maneira as ideias que você tem, os pensamentos que você tem, as suas crenças, elas não são realmente suas. Os seus pensamentos, eles não são seus de fato. Eles foram impostos a você. Esse pensamento que você pensa aí, que você diz assim, isso aqui, eu estou pensando isso, esse meu pensamento, esse pensamento não é teu. Esse pensamento ele surge da tua memória, daquilo que foi imposto, daquilo que foi ensinado a você. Você foi ensinado a pensar de tal maneira, você foi ensinado a pensar de tal forma. Consequentemente, você está condicionado a agir de tal maneira que vai trazer para você determinados tipos de resultados. Então eu quero que você assista esse vídeo 1, 2, 3, 10 vezes. Estude isso, pense sobre isso, reflita sobre isso que eu estou te falando. A tua vida, que é reflexo e resultado da tua maneira de pensar e dos teus comportamentos, esses teus pensamentos, essa tua forma de pensar, não foi você espontaneamente, conscientemente, que determinou pensar como você pensa. Esse pensamento que está aí não é teu. A sociedade, a religião, a cultura, tudo isso impôs a você. E aí você passou a ter um determinado padrão de pensamento que cria na tua vida um padrão de resultados. E se você estiver disposto a mudar os resultados que você tem, você vai ter que mudar tudo isso aqui. E mais uma vez eu repito, não estou aqui incentivando nenhuma revolução. A única revolução que eu incentivo é a revolução psicológica. Faça uma revolução dentro da sua cabeça. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.